E salve tricolor paulista, Rick aqui, para fazer uma rápida retrospectiva do São Paulo, mas não do ano inteiro. Fazer uma rápida retrospectiva dos últimos 30 dias do São Paulo, que para mim foram quase um ano. E eu vou falar um pouquinho a respeito desses pontos, porque é bizarro, é absurdo o que aconteceu no São Paulo nos últimos 30 dias. E eu marquei essa data do dia 27 de dezembro, que é justamente quando esse vídeo vai ao ar, porque dia 27 de novembro, né, que é onde a gente vai começar essa retrospectiva, a gente vai começar esses últimos 30 dias de São Paulo. Para quem não lembra, dia 27 de novembro foi justamente o dia em que o São Paulo toma o fatídico 6-0 para o Fluminense no Maracanã. Então eu achei uma data marcante para começar esse 6-0. Achei justo começar essa retrospectiva nesse 6-0, porque de fato foi uma data marcante, foi a nossa pior goleada nos últimos 24 anos. Eu acho que tinha que estar aqui, porque eu acho que a partir desse fator começou a desencadear uma série de atividades, uma série de coisas dentro do São Paulo que vão se prorrogar ao longo desse vídeo. Então, a primeira coisa que aconteceu, dia 27 de novembro, goleada de 6-0 para o Fluminense no Maracanã. Depois do jogo tem aquela entrevista do Luiz Gustavo, onde ele claramente dá uma alfinetada forte na diretoria. Ele diz ali que todo mundo precisa começar a assumir as responsabilidades, que nada acontece por acaso. Enfim, uma declaração bem forte, mas bem lúcida do Luiz Gustavo. Acho que todo o torcedor são paulino gostou dessa declaração dele. E essa declaração dele pode ser ou não, né? Já vou falar um pouquinho mais pra frente, no que impactou a potencial saída dele aí do Luiz Gustavo de São Paulo. No dia seguinte, era dia 28, era uma sexta-feira, não sei se vocês lembram disso, o jogo contra o Fluminense foi numa quinta. Na sexta-feira, era simplesmente véspera da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, onde um dos dois times ia se consagrar tetracampeão da Libertadores e ia passar o São Paulo em número de títulos. Então, assim, o São Paulino já não ia ter paz durante esses 2 dias aí. A parte boa é que quem ganhou foi o Flamengo, não foi o Palmeiras, né? Então, pelo menos não foi um paulista que ultrapassou a gente em número de títulos da Libertadores, mas honestamente está na iminência de acontecer em algum momento aí, se o São Paulo não se colocar de volta nos trilhos e tiver boas gestões, é o que tem de acontecer. Os times brasileiros, principalmente Palmeiras e Flamengo, vão nadar de braçada aí para ganhar mais títulos de Libertadores e deixar o São Paulo cada vez mais para trás. Ainda nesse fim de semana, onde teve a final da Libertadores, o Belmonte deixou o cargo, né? O Belmonte saiu, pediu demissão do cargo. Já era nítida, né, a rixa dele com o Casares, então o Belmonte já não estava mais fazendo atividades dele. O Carlos Magno, ele já tinha começado a tomar várias frentes ali da parte que era para ser do Belmonte. Então, meio que a saída dele ficou claro depois, né? Porque aí o Belmonte, que não falava nunca, nunca dava uma entrevista, passou a dar entrevista em tudo quanto é lugar e criticar o Casares, né? Como se ele não fizesse parte da gestão do Casares, desde a primeira gestão do Casares, como se ele não fizesse não só parte, mas como se ele não tivesse ajudado o Casares a ser eleito. Então, aí ele passa a criticar o Casares, né? Ele saiu num dia, no dia seguinte ele já passa a ser crítico do Casares, ele acha que o São Paulino é otário, né? Mas ele começou a dar uma série de entrevistas, inclusive, nesse tempo. E ainda nesse fim de semana, a parte boa que aconteceu nesse fim de semana até então pro torcedor são paulino, foi que Corinthians e Atlético Mineiro jogaram e não venceram. E com isso o São Paulo permanecia ali na oitava colocação e permanecia ali com esperançoso, né, com bastante chance de seguir nessa oitava colocação e sonhar com a vaga na Libertadores. Então, o final de semana de maneira esportiva, e até com a saída do Belmonte, né, que por que não, ele tinha que sair, não era o único, mas ele tinha que sair também, foi até um final de semana ok, né? Já que um brasileiro ia passar a gente, pelo menos foi o Flamengo, o Belmonte saiu, Corinthians e Atlético Mineiro não ganharam, o São Paulo continuou na oitava colocação, faltava ali só 2 rodadas para acabar o campeonato. Os favoritos, agora fica difícil de dizer, mas os favoritos, para mim, naquelas semifinais eram Cruzeiro e Fluminense, em cada uma das semifinais. Então a chance do São Paulo ir para Libertadores, na minha concepção, era alta naquele momento. E aí vem a semana, né? Após essa goleada de 6-0, acho que começou alguma coisa a acontecer. Parece que, nossa, vai acontecer algo de bom aqui, né? Aí talvez tenha sido a semana mais tranquila desse um mês de lá pra cá, né? A gente começa ganhando do Inter na Vila por 3-0, atropelando o Inter, né? Num jogo onde a gente foi muito melhor, a gente teve a oportunidade de fazer 4, 5, 6-0 no Inter, só que o São Paulo claramente tirou o pé também, né? Até por esse alto número de lesões, o São Paulo ter se segurado um pouco mais, acho que fez o dever de casa e ganhou ali do Inter. Praticamente ali a gente garantia a vaga no G8, porque a briga ficava só entre São Paulo e Bragantino a partir do momento que a gente ganhou do Inter.
E o Bragantino ainda ia jogar a última rodada fora de casa contra o próprio Inter, que brigava para não cair, né? Então era bem difícil o Bragantino ganhar do Inter, e ainda assim, se o Bragantino ganhasse, o São Paulo só ia precisar de um empate para se classificar para ficar nesse G8, né? Então o G8 ali ficou praticamente garantido naquele momento que o São Paulo ganhou do Inter. Mas como tudo não são flores, nesse mesmo dia que o São Paulo ganhou do Inter, a gente teve o nosso segundo transfer ban da história, né? Então teve um transfer banzinho aí ao longo desses 30 dias também. Foram só 2 semanas e olha a quantidade de coisa que já aconteceu. O fim de semana, no fim das contas, foi mais para cumprir tabela, né? O São Paulo se despede perdendo pro Vitória ali no Barradão, mas era um jogo que pro São Paulo valia muito pouco. O Bragantino ainda perde pro Inter, que acaba se salvando da zona de baixamento. Então, pro São Paulo empatar com o Vitória, ganhar do Vitória, não ia tirar o São Paulo da 8ª colocação, então meio que ficava na mesma, essa 8ª colocação pro São Paulo. Então foi um jogo que a gente foi mais para cumprir tabela e assistir mais o perigo dos rebaixados, que mudaram várias vezes, né? E acabou sobrando a conta ali pro Ceará. Ficamos no G8, e aí agora todo São Paulino pensou a mesma coisa na minha concepção, né? Pô, agora a gente vai ter tranquilidade, vai tirar férias do clube aqui, vamos só torcer agora pra Fluminense e pro Cruzeiro ganhar essa Copa do Brasil, algum dos dois ganhar essa Copa do Brasil, pra gente ir pra Libertadores. Acho que todo São Paulino tava na mesma consciência. Putz, finalmente férias desse clube, espero que durante esse período aí Crespo resolva, a galera volta de lesão, vamos ter um período de tranquilidade. Acho que foi tudo que todo mundo de São Paulino pensou, né? Mas, né, se enganou. Ilusão, né? Ilusão completa. Já na segunda-feira, dia 8, né? Esse final de semana aí foi o final de semana do domingo, dia 7. Na segunda-feira do dia 8, surgiu uma denúncia anônima no Ministério Público falando e pedindo para ter uma investigação no São Paulo sobre gestão temerária, sobre a diretoria estar com uma gestão temerária, em virtude da venda de atletas mais baratos, em virtude de uma série de coisas ali. E como foi uma denúncia anônima, muitos São Paulinos levaram até mais pelo lado da piada, porque obviamente não ia acontecer nada, né? Não ia para julgamento essas coisas, porque simplesmente, tipo, parece muito que foi um torcedor que pediu para investigarem, sabe? E pedir para tirar o Casares de algum jeito. Até aí a gente achou até um pouco de graça na história. Mas, pô, é uma denúncia no Ministério Público, né? Isso foi no dia 8. Dia 10 já começa a cair água ali no nosso chopp, já começa a dar ruim, porque simplesmente o Corinthians ganha fora de casa do Cruzeiro, e, enfim, tem uma primeira, entre aspas, meio que zebra ali. O Corinthians ganha fora de casa. Nesse mesmo dia, a diretoria também anuncia que não vai renovar com o Luiz Gustavo, na minha concepção. E aí é uma opinião minha, tá? Não tem nenhuma prova disso, mas foi uma clara retaliação à entrevista que ele tinha dado. Então, a diretoria que sempre elogiou o Luiz Gustavo, falou que era um líder fora de campo, etc., fez uma clara retaliação e falou que não ia renovar mais com o Luiz Gustavo, ou seja, da noite pro dia ele passou a não ser muito importante. No dia seguinte, mais água no chopp, né? O Vasco empata no finalzinho com o Fluminense, quase no último lance ali o Verratti empata o jogo, então mais banho de água fria pro São Paulinos que tava torcendo para Cruzeiro ou Fluminense. E ainda o Diego Fernandes aparece dizendo que tem uma luz verde de uma série de investidores para colocar dinheiro no São Paulo, pintando com uma potencial esperança, que eu já falei num outro vídeo aqui de maneira mais completa, que para mim de esperança ele não tem nada, né? Ele mais quer fazer parte de toda essa corja aí do que qualquer outra coisa, além de ganhar coisas pessoais, como seguidores no Instagram, fazendo toda essa divulgação aí, né? Então isso foi esse dia 10, 11 aí. No final de semana, a água foi pro chopp de vez, né? O chopp caiu no chão inteiro, enfim, leite derramado completamente aí, como vocês quiserem dizer, porque aí a final, que na minha concepção era uma final improvável entre Corinthians e Vasco, para mim, pelo menos, se acontecesse em uma pequena zebra, ia acontecer ou do Corinthians ou do Vasco, mas os dois chegaram na final, e aí o São Paulo oficialmente fica fora da Libertadores. Então, nesse final de semana aí, do dia 14, o São Paulo fica oficialmente fora da Libertadores. E aí você pensa, né? Putz, estamos fora da Libertadores, agora que bosta, né? Mas beleza, vamos pra Sul-Americana, vamos tentar montar um elenco, vamos ver o que o São Paulo vai trazer para contratação. Você pensa que essa vai ser a conversa, né? Isso foi dia 14. Dia 15, segunda-feira, acontece a divulgação dos áudios vazados de Mara Casares, Douglas Schwartzman e Adriana, com todo aquele rolo que eu já expliquei aqui também num vídeo mais completo. Quem quiser dar uma olhada lá, do rolo do camarote, né? Da potencial aí venda de ingressos ilegais para os camarotes, essa troca de vantagens que potencialmente eles tenham. Eles tenham tido, né, no show da Shakira lá e talvez até outros shows, mas o que realmente pega ali, que tem os áudios vazados, foi do show da Shakira, em que
Os áudios são bem graves mesmo, é nítida que alguma coisa tá de errado através desses áudios, e simplesmente, né, tem toda essa divulgação dos áudios, basicamente gente dentro do clube, pessoas que têm cargos dentro do clube, um manda em Cotia e é um dos braços direitos do Casares e já foi envolvido com polêmica lá em 2015, o outro é ex-mulher do Casares, e um camarote que fica em frente à sala da presidência do Casares. Então, assim, é tudo muito suspeito. Carlo Magno, que dava esse camarote pra Mara gerenciar. Então, tudo muito suspeito, né? Falei de um vídeo bem completo disso, quem quiser ver lá também esse vídeo. Mas, dia 15 solta essa bomba aí no São Paulo, uma baita de uma bomba, onde todo São Paulino ficou extremamente revoltado, e aí deu uma série de ações que eu vou falar um pouquinho mais. No dia seguinte, só para não passar batido, né, que foi dia 16, que é o aniversário da refundação do São Paulo, né, de 1935. Hoje o São Paulo considera a data oficial aí realmente de nascimento em 1930, mas a data de refundação do São Paulo foi em 16 de dezembro de 35. Teve aquele vídeo, na minha concepção, patético do Diego Fernandes, que ele anuncia o São Paulo Day. Ele fez um vídeo para fazer um anúncio. Tipo, ele fez vários anúncios que ia ter uma super coisa importante pro São Paulino dia 16, e o que ele lança dia 16 é um vídeo de 3 minutos, onde ele tá com a gravata torta, e ele anuncia aí o São Paulo Day, que grande bosta, né? Em abril vai acontecer uma reunião. Enfim, é patético, mas só para não deixar passar batido aí o que aconteceu nesse dia 16. Na quarta-feira, dia 17, como, novamente, né, nada são flores, tem o orçamento de 2026 é divulgado, né, como é que ia ser o orçamento de São Paulo, quanto que ia ter de superávit, e o que mais impressiona é a famosa festa junina de 3,5 milhões de reais. Então, divulgação essa que foi feita e, para piorar tudo, né, a votação desse orçamento, a aprovação desse orçamento foi por 4 votos, que teve voto da Mara e do Douglas, que tinha sido investigado, que tinha sido lançado os áudios todos na segunda-feira. Enfim, maluquice. Essa votação teve protesto de parte da torcida organizada, que tentaram invadir, a polícia precisou intervir, né? Então teve protesto de parte ali da torcida, que realmente foi lá, e esses protestos continuaram depois no clube social, né? Na parte social ali do clube, onde torcedores comuns, sócios do clube social, levaram faixas ali com vários dizeres que estavam vazados no áudio, a mais famosa delas, inclusive, a frase do Schwartzman, onde ele diz: "Você ganhou, eu ganhei, todo mundo ganhou". Isso, frases e palavras do Schwartzman para Adriana, falando que eles ganharam. O que eles ganharam? A justiça tá aí para provar, né? Mas ganharam alguma coisa. Nesse tempo inteiro, né, aconteceram, em questão do futebol, aconteceram algumas negociações também. A gente teve confirmada a saída do Rigoni, Luiz Gustavo, Dineno, Patrick, Jandrei e Leandro, além da negociação que acabou culminando na contratação do Danielzinho. Então tudo isso aconteceu nesse meio tempo também, nesse bolo aí de tempo. Não fiquei parando para falar um a um, senão ia se perder muito, deixei para condensar. E várias novelas começaram, né, naquele momento, que se estendem até hoje, essas novelas, como as conversas do Botafogo, com as trocas, né, do Ferrarese, do Vitinho, Savarino, Pablo Maia, enfim, várias conversas, até do Marlon Freitas, que agora tá fechado com o Palmeiras, enfim, várias dessas conversas se iniciaram ali e se perpetuam até hoje, não tem nada certo de nenhuma dessas conversas com o Botafogo. A mesma coisa com o Gaston Ávila, São Paulo oficializou a proposta pro Ajax, está esperando uma resposta, mas já faz um tempo, ainda não tem a certeza, enfim. Teve essa questão aí que também está se arrastando até hoje. Possível venda do Eric, tanto pro Vitória, que fez uma proposta, quanto pro Curitiba, que fez uma proposta, só que o Vitória deve o São Paulo desde o empréstimo, deve esse 1 milhão de multa por ter escalado o Eric contra o São Paulo. Vitória deve muito. São Paulo, que não tem fama de bom pagador, tem o Vitória aí pra estar devendo pra ele. E o Curitiba entrou nessa briga aí também. Eric até agora, a única certeza que eu acho que a gente tem é que o Eric não faz parte dos planos do Crespo, ele deve sair de fato, só não sabe pra quem. Tudo isso foi nesse meio tempo, nesse meio dessa bagunça. E a gente já falou, putz, isso tudo é muito grave o que tá acontecendo, né? Essas denúncias, porra, olha esses áudios que vazaram, que absurdo. E aí, como, né, sempre é bobagem tudo isso, né? Nossa, não, isso daqui, desgraça pouco, é bobagem. Exatamente uma semana depois, né, do dia 15, que teve a divulgação desses áudios ali pelo GE, dia 22, vazou-se também que a Polícia Civil e o Ministério Público abriram investigação contra dirigentes do São Paulo por um suposto desvio de verbas de vendas de jogadores. Ou seja, potencialmente na venda de jogadores, alguns
dirigentes do São Paulo podem estar envolvidos com suborno e desvio de verba. Então, aparentemente, tem algumas contas bancárias que foram quebrados sigilos, que está sob investigação. Os nomes dos dirigentes que estão sendo investigados ainda está sob sigilo também, muito por conta da investigação, né, para não atrapalhar a investigação, mas é fato que está sendo investigado. O Casares acabou ficando enfraquecido nesse meio tempo, porque o tanto de bomba começou a estourar do lado dele, na própria reunião para aprovar ou não o orçamento, aparentemente, pelo que vazou, né, ele tava com a cabeça baixa, quase não falou nada, tava todo mundo apontando o dedo, teve quase princípio de briga dentro da reunião, enfim. Então o Casares começa a perder força até por parte dos aliados do Casares, cada vez que sai mais coisa. São Paulo falou que desconhecia essa investigação da Polícia Federal, da Polícia Civil, perdão, mas foi confirmada que realmente está tendo uma investigação. Vamos ver aonde dá essa investigação, porque pessoas podem sair presas, né? A gente tá falando de polícia civil, a gente não tá mais falando de uma investigação dentro do clube, da parte do conselho de ética, não, a gente tá falando de polícia civil e Ministério Público, então pode ser que pessoas saiam presas, duvido que sairão, mas pelo menos se sair do São Paulo já é alguma coisa, então espero que isso aconteça o quanto antes. E nesse momento onde o Casares acaba ficando enfraquecido, tem agora parte dos conselheiros que não são inocentes, tá? Para mim, tem que acabar com o Conselho Vitalício de São Paulo, mandar um monte desses conselheiros embora, para longe do clube, mas parte desses conselheiros, pelo menos, se mobilizaram para protocolar um pedido de impeachment para o Casares. Então, tá rodando, né, esse processo, teve as mais de 50 assinaturas, tem parte dos conselheiros que estavam do lado do Casares e agora começam a se afastar. Vamos ver onde isso vai dar também. Ainda está em processo, ainda está correndo, mas pode ser sim que o Casares seja impeachmentado. Esperamos que seja. E ainda na sequência disso tudo, de novo, né? Desgraça nunca acaba, vamos trazer mais. Ainda teve mais áudios vazados, né? O áudio por completo vazado dessa situação, que o GE tinha divulgado apenas 12 minutos dos 44 potenciais minutos. E desses 44 que saíram e mais alguns áudios vazados, mostraram que parte da diretoria pressionava a Austin Group, que é essa empresa que está relacionada à Adriana, que está relacionada a toda essa parceria que o São Paulo fez, que estava envolvido ali também camarotes, para conseguir BMWs para praticamente uso pessoal de parte dos diretores. Então, o combinado foi 13 BMWs, enquanto o Crespo tinha 13 atletas para treinar, São Paulo estava com 13 BMWs na garagem para uso praticamente pessoal, né, para transporte dos diretores. Então, olha o nível de bizarrice que a gente chegou, né? Que era basicamente conseguir BMW. Óbvio, vai ser devolvido, mas até aí você usou as BMWs por anos, né? Então, bizarro isso também. Mais uma coisa que precisa ser investigada, que vai tá fazendo parte disso. Isso seguiu enfraquecendo o Casares. Por isso que eu acho que realmente, nesse momento, pode vir a acontecer um potencial impeachment. Não acho que seja o mais provável, mas existe a chance agora. Eu acho que se dependesse só da questão, sem a investigação da Polícia Federal, sem essa questão dos BMWs, eu acho que talvez não acontecesse, mas com tudo isso acontecendo, pode ser sim que esse pedido de impeachment vá para frente. E começou também, né, parte dos torcedores, uma campanha, parte da torcida comum, algumas páginas no Instagram, falar, se ele é o blogueirinho, se ele quer tanta visibilidade, ele quer tanto lado pessoal dele, vamos começar uma campanha de unfollow no Casares. E teve uma campanha de unfollow no Casares que pra mim foi muito bem sucedida, porque nenhuma página gigante, assim, foi, por exemplo, a Arquibancada Tricolor não fez parte disso, mas algumas páginas grandes noticiaram e algumas páginas grandes pediram para os torcedores deixarem de seguir o Casares. Nessa brincadeira ele perdeu mais de 100 mil seguidores. De um cara que tinha 750 mil, ele tá com 650 mil, então ele perdeu 100 mil seguidores nessa brincadeira toda. Inclusive, quem não fez sua parte, por favor, faça. Dá essa não moral aí pro Casares. Deixa de seguir o blogueirinho, porque o que ele quer sempre aparecer nos momentos que o São Paulo tá bem, né? Dar entrevistas. É bom, eu acho que é um protesto válido também. Todo protesto, acho que todo protesto chega a ser válido, né? Em algum momento, então, mesmo que seja só um follow, eu acho que faz sentido ele perder aí seguidores. Para finalizar esses últimos dias aí do São Paulo, agora próximo ao Natal, o Carlos Coronel chegou para ser o nosso goleiro reserva, né? Dizem que ali que é para brigar também com o Rafael. Acho difícil ele tomar a posição do Rafael, mas chega ali para pelo menos a gente ter um goleiro reserva de confiança. O Yang ainda não era o nosso goleiro extremamente de confiança, o Jandrei muito menos. Então, nessa toada, pelo menos a gente chega com um goleiro reserva que parece minimamente ter condições de atuar, fazer pelo menos um revezamento em alguns momentos com o Rafael.
E agora, uma notícia mais recente sobre transferências é que o Mailton foi emprestado para o Fortaleza. O Fortaleza oficializou, apesar de São Paulo não ter postado nada, o empréstimo do Mailton ao Fortaleza. O Mailton vai voltar a jogar a Série B. Honestamente, sobre o Mailton especificamente, eu acho que o São Paulo tentou fazer uma contratação, tentou trazer um cara que estava se destacando na Série B numa posição que era um pouco carente, porque a gente contava só com o Cedric. Porém, o Mailton não funcionou, cara. O cara chegou, jogou alguns jogos. Claramente, tudo que ele sabia fazer era chutar a bola pra área, era tentar fazer gol olímpico e não ajudou o São Paulo em muita coisa. Acho que o Mike tem tudo pra tomar essa posição. O São Paulo segue negociando o Vitinho, que potencialmente pode vir e jogar também ali nessa posição. Então, eu acho que manda embora mesmo, vê se o Fortaleza quer. Eu teria emprestado para um time de Série A, eu acho que o Mailton teria espaço em alguns times de Série A, como o próprio Curitiba, enfim, eu acho que alguns dos clubes aí o Mailton poderia caber, né? Mas o São Paulo acabou não emprestando para um time de Série A, emprestou para um time de Série B. Essa é a única ponto ruim, né? Porque a gente poderia valorizar um atleta que agora, querendo ou não, é nosso, então poderia ser algo útil, uma valorização para, quem sabe, vender o Mailton. Mas vai para a Série B de novo, e é isso. Esses foram os nossos últimos 30 dias de São Paulo. Provavelmente até o fim do ano vai aparecer mais algum escândalo, vai aparecer alguma notícia para reverberar, porque não pararam, como vocês viram, esse vídeo aqui ficou até longo para falar de 30 dias de São Paulo, e olha o tanto de notícia relevante, as notícias menores, né, como a potencial aposentadoria do Oscar, acabei nem falando, enfim, algumas notícias menores eu acabei deixando passar aí, nem detalhei as negociações, como é que estavam, foi só passagem por cima das notícias. E esses foram os últimos 30 dias de São Paulo, que foram quase um ano aí. Parece que muita coisa aconteceu. Eu ia fazer uma retrospectiva do ano do São Paulo, mas acho que não vale a pena. Acho que vale a pena falar desses últimos 30 dias, porque isso sim pode mudar muita coisa dentro do nosso clube. Então, por isso que eu fiz esses 30 dias de retrospectiva, começando pela derrota vergonhosa do Fluminense. E por enquanto, né, a última notícia aí é com essa saída do Mailton. As investigações ainda seguem, o pedido de impeachment segue, né? Então pode ser que isso venha também. E outra coisa que segue é o Casares na nossa presidência, o que eu espero realmente que não aconteça por muito tempo. Espero que ele não siga lá. E outra coisa que acontece que ele também segue é calado, né? Casares que gosta muito de falar em redes sociais, de se pronunciar, até agora calado com todos esses escândalos. Eu costumo falar que a inocência, o quanto mais você fala, mais você se prova inocente. Não tem como você se provar culpado falando, né? Um inocente é muito difícil ele se culpar falando. Então é estranho o silêncio. Ele poderia falar, abrir a boca, né? Enfim, mas nesse momento de dificuldade, tá lá ele quieto, sem pronunciar, sem falar nada. E é isso. Esse é nosso presidente, infelizmente. Esse é nosso queridíssimo presidente, que eu espero que não seja por muito mais tempo. Espero que ele saia aí o quanto antes do nosso clube e largue o São Paulo. Grande pergunta que fica é, como é que nós, torcedores, seguimos, né? Como é que a gente segue? Para onde a gente vai? Essa é a maior pergunta, é a pergunta de R$1 milhão aí, porque realmente é difícil não ficar maluco com tanta notícia, não ficar puto com tanta notícia, e o que a gente pode fazer para ajudar, né? Eu acho que qualquer movimentação é válida, e acho que a torcida é quem sempre segue ao lado, de fato, do clube, né? Porque quem tá com o clube, quem tá com o clube a todos os momentos é, de fato, a torcida. E ainda bem que o São Paulo tem essa torcida que sempre apoia, que quando precisa protesta, que quando precisa faz sair. E eu acho que, por mais que tenha sido muito conturbado esses últimos momentos do São Paulo, acho que foi bom pra muita gente acordar e pra gente começar, de fato, mudar as coisas. Eu acho que se tem um ponto de partida pra gente começar a mudar as coisas, pode ter sido esse 6-0 pro Fluminense. E de lá pra cá muita coisa aconteceu. Então é isso. Se gostou do conteúdo, se gostou dessa retrospectiva, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, de deixar o joinha. Você deixando o joinha, indica aí pras pessoas que o conteúdo é relevante, então me ajuda a atingir mais. Então não esquece de dar essa moral, se inscrever aí no canal se ainda não é inscritos. Quando eu bater 1.000 inscritos, vou sortear a terceira camisa do São Paulo para os inscritos aqui do canal. Então tamo junto demais. Aquele abraço, um ótimo final de ano pra todos vocês e vamos São Paulo!